Olá, alunos, boa tarde. Infelizmente, minha imagem não quer aparecer na minha câmera. Hoje ela não está afim, mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque falaremos de poema visual e dentro do poema visual nós vamos entender algumas nuances que às vezes passam despercebidos aos nossos olhos. Porque o que é um poema visual? O poema visual, ele nasceu por volta de 1960, aonde os escritores sentiam essa necessidade de criar algo para que as pessoas interagissem de forma visual, não só subjetiva com ele. Então, assim, o que o poema visual vai fazer por mim? Como leitora, né? Ele vai fazer com que eu visualize as ideias a partir da forma em que as palavras e as letras estão dispostas no papel. Como vocês podem ver aí na página 184 do livro de vocês, né, a partir da página 180 até a página 184, vocês vão ver exemplos de poema visual e como nós podemos fazer essa interação com esse tipo de poema. Tá? Esse é um poema, está no livro Antologia de Poesia Concreta, do José Luiz Luna. O nome do poema é Um Quarto Minguante. Tá vendo? Ó? Ele forma o efeito de uma lua minguante, né? Mais ou menos dessa forma que aparece. Então, a mensagem do poema, ele tem que ser enviada e captada por nós através dessa visualização, como ele está se formando. Aí o poema é Aranha, tá? No livro Poesia Experimental de Salete Tavares. Isso é um poema em formato de aranha. Mais um, esse é de Mário Castrim, Brincar Também é Poesia. A serpente ondeou e de repente ficou isto o que eu sou em quase gente, um quase quente, um quase sente. Então, essa poesia que eles falavam que era poesia experimental, né, e que a gente chama de poesia visual hoje, ela era praticada pelos escritores, né, poetas, a partir do ano de 1960. E é muito bacana que a gente vê, assim, que muitas dessas poesias, elas interagem com nós, leitores, porque causam um estranhamento. Nós estamos habituados a ver poesias feitas de uma forma mais ou menos dispostas no papel, né? Em tercetos, em quartetos, em rimas, redondilhas. E dessa forma que aparece para a gente, é algo novo, é inovador. Então, olha só, era um homem bem rústico, né? Foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá, assim. Então, assim, o poema, nós interagimos com o poema de uma forma que a gente vê como ele está se movimentando. As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as casas todas rodando, assim, 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 aí aparece um circo. Muito legal, porque o poema visual, ele faz essa brincadeira com os nossos olhos também. E dentro dessas questões que a gente vai vendo dentro do poema visual, né? Olha, o amor crescendo, que legal. Esse texto é de uma aluna, né? De 8º ano, ó. O amor vai crescendo. Que vocês vejam assim, como é que é a estrutura do poema visual em relação aos poemas convencionais, né? São perguntas que ficam. Esse poema, ele está destinado a ser visto ou a ser declamado? Que aspectos esse poema vai priorizar, né? Que linguagem ele utiliza? Que tipo de leitura ele me proporciona? É interessante que a gente faça essas perguntas enquanto a gente aprecia esses poemas visuais. Ó, e de alma e coração lançou-se a imensidão. Não sei se a minha imagem vai voltar. Vou tentar aqui que ela volte. A imagem não vai voltar, gente. Mas, enfim, estudem sobre poema visual. Nós nos encontraremos via Meet
para que a gente possa fazer sempre aquela nossa aula de sempre, onde tem a nossa interação, vocês lançam as dúvidas, eu tento saná-las, a gente troca, um vai somando na vida do outro, tá? Nos encontramos no Meet, um abraço, estudem poema visual e até a próxima aula.